Bom, vamos dar continuidade. E se você está passando aqui pela primeira vez, eu sou a Raquel. Esse é o meu canal do YouTube 50 e algo mais. Ele está com Y porque ele foi criado a princípio em espanhol, que era 50 e algo mais. No Instagram eu mudei o nome para Raquel Fogaça 11, que é o meu nome. Só explicando, porque se você começa a assistir por esse vídeo, você não vai entender. Esse vídeo é uma série de vídeos curtos, que a raiz desses vídeos curtos é um vídeo, uma live que eu fiz dia 4 de novembro do mês passado. Nós estamos em dezembro de 2020, ele foi em dia 4 de novembro, e ele chama Quem Tem Medo de Empreender. Então, se você assistir lá o primeiro vídeo, você vai ver. Esse vídeo vai ser postado aqui no YouTube e também no meu canal do Instagram, no IGTV. Então, eu acho que mesmo que você pegue o bonde andando aqui, você vai entender, porque eu vou falar um pouco de onde surgem os medos. Mas se você assistir desde o princípio, você vai aproveitar muito mais sobre o medo de empreender, principalmente se você está pensando em empreender. Bom, então de onde surgem os medos? Os medos, na verdade, eles são aprendidos. Eles podem ser aprendidos desde a gestação, o que a gente pode considerar que é um medo, uma coisa interna que eu não consigo identificar. Ele é transmitido pelas nossas mães na gestação, e os medos também eles podem ser provocados por alguma coisa, por uma aprendizagem externa do meu meio, dos lugares onde eu frequento. O Bruce Lipton é um autor que tem um livro que chama A Biologia da Crença, e ele explica super bem isso, de onde surgem os nossos medos que se transformam também em crenças. Né? Tanto pode ser esse medo que nasceu fruto do medo da nossa mãe, como pode ser um medo que aconteceu agora numa fase adulta. Os medos não necessariamente nasceram lá atrás, quando eu era pequena, mas pode ter acontecido quando eu era adolescente, e pode ter acontecido na fase adulta. Eu já tive dois medos, por exemplo, eu já sofri acidente de carro na fase adulta e fiquei morrendo de medo depois de dirigir, de andar de carro. Já fui mordida por cachorro, também adquiri um medo absurdo. Até depois esses medos, não sei, se esfumaram sozinhos e eu acabei tendo cachorro depois. Hoje eu dirijo, pego a estrada, os medos podem desaparecer também. Os medos são comuns, mas assim, eu preciso ficar atenta, né? Por isso o processo de autoconhecimento é uma das competências que eu levanto bandeira, que para mim é um dos mais importantes e todo ser humano deveria desenvolver. É que eu preciso olhar para esses medos, né? Às vezes, se ele é um medo interno, eu não consigo identificar uma coisa que foi, por exemplo, transmitida pela minha mãe. Mas eu preciso identificar se esse medo é de tudo, eu tenho medo de tudo e eu não identifico se eu tive alguma experiência que me causou esse medo. No caso do medo que seria do ambiente externo, o que eu tenho medo? De tudo? Eu sou uma medrosa ou um medroso? Ou é um medo específico, como esse caso que eu estou dizendo para vocês, no caso de um acidente de carro, de uma mordida de cachorro, ou de coisas assim. Esses são medos que eu consigo identificar e eles vieram de uma experiência externa. São os específicos. O medo, na verdade, ele, para eu adquirir o medo, no caso de empreender, que é o que nós estamos falando, ele não necessariamente precisa ser uma experiência minha para que eu tenha medo. Então, às vezes, eu vejo um familiar que empreendeu e quebrou, eu vi um amigo que empreendeu e quebrou, eu li sobre alguma coisa de que a maioria das pessoas que empreendem quebram, ou eu vi um filme e eu adquiri, internalizei aquilo, não necessariamente a experiência era minha, mas eu tenho um medo igual e paraliso igual e não avanço, no sentido de empreender, que é o nosso caso, é o nosso assunto, por conta desse medo que nem meu era, mas eu assumi como sendo. Bom, se a gente soma a esse medo natural, né, que pode ser interno ou externo, e não necessariamente nosso, mas se eu somo a idade, se eu somo a uma mudança de país, a uma separação, ao começar do zero, se eu fui demitido, todos esses medos, né, esses eventos que acontecem na vida de qualquer pessoa, eles podem incrementar ainda mais esse medo anterior que eu tinha, mesmo esses que eu consigo identificar, como os que eu não posso identificar também.
Então, falando um pouco mais desses medos, os medos, na verdade, eles são uma advertência, como eu falo em algum lugar, como uma notificação do que vai passar. E ele realmente ele não é um bicho-papão. A função dele inconsciente é de proteção. Eu sempre fico com esse medo do que pode passar, o que que vai passar, por isso que eu fico com essa sensação de ameaça. E aquilo que vai passar, que pode passar, nada mais é do que uma crença. Então, estudos já demonstram que 85% dos meus medos e das minhas preocupações, elas não sucedem, elas não acontecem. Então, muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de decidir sobre coisas super importantes na minha vida, que vão impactar na minha vida, justamente por conta de medos, mas é comprovado que a grandíssima maioria desses medos, dessas preocupações, elas não acontecem. Mesmo assim, a gente deixa de fazer muita coisa porque o medo é uma emoção completamente normal do ser humano. Bom, então nós já vimos que a função do medo ela é de proteger. E nós entendemos que pode ser por um sofrimento, né, ou por algo parecido, medo de quebrar, medo de não funcionar, no caso de empreender, de abrir uma empresa. Porém, esse medo que paralisa, esse medo que te impede avançar, esse medo que te impede é, lograr aquilo que você está buscando, ele é caracterizado de crença limitante ou crença irracional. Hoje em dia é muito normal ouvir falar sobre crenças, todo mundo fala sobre crença. Então eu vou dar a minha definição de crença. A crença ele é um estado psicológico, onde o indivíduo, onde a pessoa, ela tem como aquilo internalizado como uma verdade absoluta, como uma convicção. Isso não surgiu do nada, surgiu em algum momento, ela foi tendo experiências que foram validando isso que ela já pensava e isso se tornou uma crença. Isso pode ter começado como algo muito simples, como um hábito, e acaba se tornando uma crença. As crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Se eu acredito que uma coisa vai funcionar, mesmo que todo o ambiente externo me demonstre o contrário, eu com certeza corro atrás e consigo transformar essa situação. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma crença irracional limitante de que mesmo que externamente parece que está tudo conspirando para que aquilo funcione, mas se a minha crença está muito enraizada de que isso não vai funcionar de jeito nenhum, que eu tenho já como convicção, como verdade absoluta, isso não vai funcionar. Porque não é só porque eu tenho isso como crença, o meu próprio comportamento a partir desse pensamento, desse sentimento gerado, vai fazer com que eu me comporte de alguma maneira com autossabotagem ou sem, de que isso realmente isso não vai funcionar. É esquecer. Então, identificar às vezes as causas desses bloqueios que a gente tem é o primeiro passo para a solução. Eu preciso identificar onde é que está o problema para eu resolver. O que eu não posso fazer é, após ter identificado que existe um bloqueio, tanto que eu descubro que isso é um bloqueio, um medo que eu tenho, uma crença que foi adquirida depois, porque eu descubro que, sei lá, na gestação deve ter sido, porque não aconteceu nada para eu ter tanto medo. Ou descubro que isso aconteceu na fase adulta, se transformou numa crença, é uma crença irracional, é uma crença limitante, mas eu não faço nada com isso. Eu só aproveito o fato de descobrir que existe um bloqueio para continuar parado. Eu utilizo isso também como uma desculpa para não continuar avançando. Então não basta só descobrir onde está o bloqueio, mas o mais importante que isso, que descobrir, que identificar, é resolver, ou pelo menos tentar. É muito legal uma coisa que eles falam aqui, que é assim, não se enamorar, que é como não se apaixonar. Não se apaixone pelo processo, né? Não fica todo o tempo falando, é um processo, é uma circunstância, então eu tô no meio do processo. Não, não tem meio do processo. Descobrir o que é, já tem, já sabe. Agora bora, vamos tentar resolver, vamos tentar solucionar. Bom, como eu disse para vocês, eu vou colocar esse vídeo também no IGTV e lá não pode ter mais que 10 minutos e nós já estamos com 9. Eu vou interromper e dou sequência nisso no próximo vídeo. Espero que você não me perca porque tá super legal o próximo. Corre lá. Até daqui a pouquinho.